Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafa Romero, fundador da Vivaz Cuidadores. E a gente está retomando agora os nossos trabalhos de geração de conteúdo, trazendo mais informações para vocês acerca desse universo de cuidado com idosos, cuidado humanizado, como levar melhor qualidade de vida para aquela pessoa que você tanto ama na sua família. E se você por acaso trabalha como cuidador de idosos, cuidador de pessoas, certamente no canal aqui da Vivaz você vai conseguir várias informações que podem te ajudar no dia a dia do trabalho. E o tema que eu separei para a gente conversar hoje é sobre infantilização da pessoa idosa. Às vezes as pessoas confundem carinho com infantilização. É óbvio que é fundamental a gente sempre manifestar carinho, dar atenção, dar todo o suporte necessário para quem precisa. Seja um parente que a gente ama, seja um amigo, seja, no caso de você que está assistindo, eventualmente ser um cuidador, seja um assistido seu, a pessoa que você está cuidando profissionalmente ali. Óbvio que carinho é fundamental. Você precisa ser educado, você precisa ser paciente, você precisa ter empatia com a pessoa que está ali do outro lado, que eventualmente tem suas limitações, tem suas dificuldades, fruto da idade, às vezes fruto de alguma doença, mas isso não quer dizer que você tem que infantilizar essa relação. Isso não quer dizer que você vai ter que tratar essa outra pessoa, o idoso, como se ele fosse uma criança. Porque o idoso ele não é uma criança. Muitas vezes se usa essa comparação, né? Fala assim, o idoso depois de uma certa idade parece que ele volta a ser criança. E não é que ele volte a ser criança, ele volta a ser dependente. Ele volta a ter limitações. Que quando a gente era criança, a gente eventualmente também tinha algumas, mas não é que ele volte a ser criança. Então eu separei algumas dicas aqui fundamentais sobre esse tema que podem te ajudar no dia a dia. E se você estiver cometendo alguma dessas gafes, preste atenção para não cometer de novo. Então pessoal, vamos começar pela dica número 1. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, todo mundo que precisa assistir e se inscreve no canal para que você possa continuar acompanhando nossos conteúdos. Então retomando aqui, a dica número 1 é não utilizar palavras no diminutivo. Isso mesmo. Perninha, me dá o seu bracinho. Vamos tomar um remedinho. Não façam isso. Não há necessidade disso. Isso é infantilização. E tudo que o idoso não quer é ser tratado dessa forma. Principalmente se ele estiver lúcido, em sã consciência e ter sido uma pessoa ao longo da vida extremamente autônoma, extremamente independente. Quando ele é tratado dessa forma, ele se sente um pouco mais incapaz. E ao contrário do que parece, muitas vezes você pode pensar, caramba, não, mas eu estou fazendo isso, falando dessa forma com o maior carinho do mundo. Cara, você pode eventualmente estar ali criando uma barreira entre vocês, deixando ele numa situação desconfortável. Então a minha dica é não utilizem palavras no diminutivo, evitem isso, tratem de forma carinhosa, sim. Vamos tomar o remédio, já está na hora, poxa, é tão importante para você. Usem sim do carinho, usem sim do tato para falar, sem utilizar as palavras no diminutivo, que eu tenho certeza que vai funcionar muito melhor. Número 2, procure falar num tom de voz que o idoso possa entender. E sempre olhando nos olhos. Não deixe de olhar no olho, não fale num tom que ele não entenda, não precisa gritar. Você pode falar de forma mais pausada, mas não tão pausada, sem gritar. Num tom que fique fácil dele entender. Com as palavras bem explicadas, bem pontuadas, sem entonações exageradas. Encontre um tom adequado e construa a relação em cima disso. A terceira dica é um negócio muito comum, acontece demais, às vezes a família está conversando com o cuidador, está conversando com o médico, está conversando com algum terceiro sobre o idoso. Só que o idoso está no local, ele está ouvindo. A conversa flui como se ele não tivesse. Isso também é um fator que indica uma infantilização. Como se ele fosse uma criança que talvez ele não soubesse o que está acontecendo ali direito e você pudesse falar sobre ele daquela forma. Então a dica que a gente dá é não faça isso. Sempre que o idoso estiver presente em conversas nesse sentido, seja com o cuidador, da família com o cuidador, da família com o corpo médico, do cuidador com um fisioterapeuta que trabalha no local, do cuidador com a funcionária da casa, por exemplo. Se estiver falando do idoso, se direciona a ele, inclua ele na conversa. E a dica número 4, ela vai muito nessa linha. Da mesma forma que você não pode excluir a pessoa idosa numa conversa onde está se falando dela, você também não pode excluir a pessoa idosa numa conversa que seja importante. Numa conversa que você sabe que para ela é importante participar. Seja uma tomada de decisão, seja algo que está acontecendo ali no entorno dela que vai afetar a vida dela diretamente. Se vai afetar, a gente está falando de um idoso que é lúcido, que ele está entendendo o que está acontecendo nas coisas ao redor, não infantilize excluindo da conversa. Inclua a pessoa idosa em todos os assuntos que norteiam a vida dela. Quinta dica, pessoal, permita e incentive que o idoso tenha as próprias escolhas. Estimule cada vez mais, sempre que possível, que ele possa tomar as decisões. Esse processo de entregar autonomia é muito importante. Tanto o cuidador quanto a família, é importante que estejam presentes para supervisionar, para entender se a coisa está sendo feita da forma correta,
ajudar no que talvez as limitações da idade possam trazer. Porém, toda autonomia possível que possa ser entregue ao idoso é fundamental que se permaneça e estimule, né? Além dessas questões de decisões e escolhas, eu acrescentaria nesse tópico também a autonomia de fazer coisas. Às vezes, por exemplo, sei lá, o idoso ele consegue tomar banho sozinho. Seria mais cômodo se tivesse alguém ajudando e tal, mas ele consegue. Se ele ainda consegue, estimule que ele tome banho sozinho e que tenha alguém ali supervisionando, caso ele precise de alguma coisa pontual. Se o idoso quer, por exemplo, pegar um controle remoto e trocar de canal e tal, estimule que faça isso. Evite entregar demais as coisas na mão, a não ser que essa pessoa de fato não consiga. Então o que eu estou querendo tentar trazer para vocês aqui é o seguinte: estimular a autonomia é fundamental. Autonomia de decisão, de escolha, autonomia participativa, autonomia física. Agora, óbvio, evidentemente, vão ter situações em que ele não vai conseguir fazer. E aí que entra o papel do cuidador, da família, auxiliando nesse processo. A sexta e última dica, a gente separou aqui um ponto que é curioso, mas às vezes pode acontecer. Eventualmente, a família faz algumas festas, algumas brincadeiras, pode ser festa fantasia, pode ser alguma dinâmica em grupo, alguma coisa nesse sentido. E é muito importante que antes que você insira o idoso nessa brincadeira ou nessa festa, nesse momento de confraternização coletiva, é importante certificar que o idoso está confortável. Que ele está confortável em estar ali, que ele está confortável com a roupa que ele está utilizando, que ele está confortável com as pessoas, com a dinâmica. Nunca faça algo de forma forçada ao idoso. É muito importante que haja persuasão, que haja uma capacidade de convencimento para tentar fazer com que ele participe de coisas que são importantes para ele, evidentemente, mas nunca force. Se certifique de que ele está confortável naquele cenário. Então essa foi a sexta dica, por as 6 dicas que eu separei para você não infantilizar a pessoa idosa. Entenda que o idoso é diferente de uma criança. O idoso, ele na realidade já passou por muita coisa na vida, ele tem manias, ele tem conceitos, ele tem opiniões, né? Isso difere muito de uma criança no trato do dia a dia mesmo. Não cometa esse erro, continue sendo carinhoso e vamos juntos. Continue nos acompanhando que em breve mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Um abraço!